Boa noite, pessoal. Nós já estamos aqui ao vivo no programa Sem Limites, né, dessa quinta-feira. Presença de dois representantes do Legislativo de Querência, representantes da população, os vereadores Regis Silva, do Partido dos Trabalhadores, PT. Boa noite, Regis. Boa noite, Wilson. Boa noite, ouvintes do programa Sem Limites. Sem Limites. E a toda a GQE, um abraço. Pois é, e também outro vereador aqui na nossa legislatura, né, que representa a população, e o legislativo, vereador Admilson Careca, do PSC. Boa noite, vereador. Boa noite, Wilson Novaes. Boa noite, ouvintes aí, né, da TV Sem Limites, né, com o grande repórter Wilson Novaes. A todos vocês aí, aquele forte abraço. Estamos aqui prontos para esse bate-papo com esse nosso repórter, Wilson Novaes. Pois é, a partir de agora, você que já está acessando, já estou vendo algumas pessoas já entrando em contato com a gente, você faça a pergunta que quiser, indague, questione, né, cobre. Os vereadores, né, são os representantes da população, estão aqui abertos a esse diálogo com a nossa população. Agradecemos de antemão a presença de ambos aqui no programa. E eu vou começar por um assunto que tomei conhecimento ao receber uma cópia de uma emenda que foi apresentada, assinada por 10 vereadores na Câmara Municipal de Jiqué, no qual os vereadores colocam emendas positivas, né, impositivas, que são aquelas emendas que são destinadas aos vereadores, liberando para que a prefeitura possa utilizar esse recurso do orçamento para a compra de uma usina de asfalto em Jiqué. Ambos os vereadores assinaram, né, estão entre os que assinaram esse documento. E qual a importância realmente dessa usina de asfalto? Pergunto inicialmente aqui para o vereador Regis Silva. Pois é, meu querido Wilson. Ontem nós votamos a LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária do nosso município. É um instrumento responsável para estabelecer anualmente as diretrizes para a elaboração do orçamento municipal, e ela define as metas, as prioridades da administração, orienta a elaboração de projetos de leis orçamentárias. Então, nós votamos. O ano passado, nós tivemos a felicidade de aprovar na Câmara a lei da emenda impositiva, e essa emenda para a população, ela é muito benéfica, não só para a população, de modo geral para a população, mas para a Câmara, para o Legislativo como um todo, Wilson. Por quê? Até então, anteriormente a esta lei, a gente tinha um problema muito sério. A gente tinha lá na Câmara, a gente tinha subvenções, era destinada as subvenções para as entidades, para as associações, entidades beneficentes, e o prefeito pagava quando queria, destinava quando queria. Hoje não. Depois da aprovação da emenda impositiva, ele é obrigado a fazer o repasse que nós estamos destinando. E agora, também com essa emenda impositiva, nós temos também os vereadores, foi aprovado um artigo nesta emenda impositiva, onde nós temos também o direito de estar apresentando a emenda impositiva, que cabe a cada vereador um montante dividido. Na verdade, são 1% de toda a arrecadação do município, né, durante o ano de janeiro a dezembro. Neste caso específico, que é de janeiro a dezembro do ano passado, nós tivemos uma arrecadação de 311 milhões de reais, e coube para os 19 vereadores 3 milhões e pouco, e para cada vereador R$ 164, tá certo? Então, nós nos unimos ontem, em prol da nossa querida GQE, e apresentamos esta emenda impositiva coletiva para que o município pudesse adquirir essa usina de asfalto. Por quê? A gente tem observado que há um gasto assim, excessivo, tá bem, e às vezes desnecessário, porque a gente tem o vereador Joaquim Cares, o vereador Careca, está aqui conosco, tem lutado muito, tem apresentado vários requerimentos solicitando ao prefeito que monte a usina de asfalto em nosso município. E esse pedido não foram atendidos. Só para você ter uma ideia, e aí o dinheiro está indo, né? Tem dois contratos feitos com a empresa aqui de Jiqué. A primeira para olha só, o objeto. Contratação de empresa para possível e eventual fornecimento de concreto betumoso, usinado, a quente, com transportes a ser utilizado nas restauração de operação tapa-buracos em nosso município. Esta operação, meu amigo, esse contrato custou aos cofres públicos de Jequié R$ 553.984,26. Aí, achou-se que estava pouco, e mais uma vez nós temos um outro contrato, o 065/2017, onde uma empresa também de Jequié ganhou para prestar serviço
de pavimentação asfáltica no nosso município, no valor de R$ 2.499.998,98. Veja só, então, mais de 13 milhões aqui nesses dois projetos. E uma usina de asfalto, o companheiro colega Edmilson fez o levantamento, um orçamento, e ela fica em torno de R$1.400.000. O que nós aprovamos ontem, dá para comprar, inclusive, a usina de asfalto e mais 2 caçambas para a gente estar transportando também o material. Então, a importância é muito grande, né, para o nosso município. Foi um elemento assim que eu vejo como uma das emendas mais importantes da nossa legislatura, essa lei que nós aprovamos, essa emenda que nós aprovamos ontem, e dizer que a população, que nós, vereadores da minoria, e aí também temos 2 da maioria, que também assinou essa emenda, nós queremos o bem de Jiquié. Nós queremos que Jiquié dê certo. Então, nós estamos apresentando solução para que a gestão possa encontrar o caminho do desenvolvimento do nosso município. Pois aí a gente observa que todas as ligações que a gente recebe, grande parte delas, estou falando em trabalho de rádio, pavimentação é sempre o carro-chefe. A cidade está com a pavimentação já quase que totalmente, eu não tenho assim, com pressão, dizer 80%, 90%, toda ela deteriorada, sem recuperação. Isso é fundamental que se faça esse trabalho, Careca. Isso é fruto de várias gestões desastrosas no nosso município. Isso é uma vergonha, mas é verdade. Jiquié tem passado por diversas gestões que foi um desastre para Jiquié, que trouxe muito prejuízo à nossa população. Eu, recentemente, tenho viajado muito à Bahia e tenho visto municípios pequenos, rapaz, como agora Itapetinga, com sua usina de asfalto, asfaltando a sua cidade. A gente passa na Itaberaba, asfaltando a sua cidade. Irecê, tá, eu passei lá e vi, não foi ninguém que me contou, pessoalmente, tendo asfalto acontecendo nas vias urbanas do município. Isso é gestor que está preocupado com o seu município. Jiquié é o contrário. Mas eu gosto de falar, Redville, sobre a emenda impositiva, que ela é federal, né? Existe a emenda positiva federal, que os deputados federais, que têm, em média, 20 milhões por ano, cada deputado, né, para destinar aos seus estados. No estado, os deputados estaduais, né, têm suas emendas positivas na média de R$1.200.000 por ano, e alguns municípios no Brasil também têm suas emendas positivas. E Jiquié, né, como nós temos o direito, criamos a lei, que foi aprovada por unanimidade aqui, é um projeto de lei, foi até do vereador Ramon Fernandes, mas foi aprovado por todos os vereadores na Câmara Municipal de Jiquié, da emenda impositiva no nosso município, que, como o Regis Silva fez aí a explicação, que ficou em torno de R$164 mil para cada vereador anual. E a primeira emenda positiva nossa será justamente no ano 2020. E nós, como sabemos da situação de que nós temos cobrado desde o início, eu digo nós todos vereadores, eu digo porque eu tenho cobrado de forma com meus requerimentos, o Joaquim Caro, o próprio Regis Silva, o próprio tio presidente, nossos requerimentos pedindo ao prefeito de que compre usina de asfalto. Eu tenho conversado pessoalmente com o prefeito, Wilson, e ele tem dito, até na rádio falou isso várias vezes, que o governo do estado prometeu uma usina de asfalto para Jiquié. Essa usina de asfalto seria do Derba. Mas essa usina de asfalto não é para Jiquié. A usina de asfalto é para o consórcio que tem 25 municípios. Aí eu trago para você exemplo de cidade como Vitória da Conquista. A cidade de Vitória da Conquista, ela adquiriu uma usina de asfalto em 1981. Essa usina ficou obsoleta, ficou velha. Sabe o que aconteceu? Agora, em 2016, foi até o gestor que saiu, ele comprou uma nova usina de asfalto por R$1.400.000. É uma usina de primeira, que está aqui a foto, que a gente pode até mostrar aqui, ó, uma usina muito boa, essa usina, que já está em operação no município de Vitória da Conquista. Lá eles conseguiram 750 ruas e avenidas, estão pavimentando. Por que Jiquié não chegar a esse patamar? Aí um dos vereadores defendendo o prefeito lá na Câmara tem dito que, rapaz, a usina de asfalto precisa de mais coisas, precisa de mais equipamentos. Mas o dinheiro que está sendo destinado para esses vereadores, que aí eu quero parabenizar os 10 vereadores, gostaria até de citar o nome desses vereadores aqui, perfeito, que é muito importante, que são os vereadores Edmilson Careca, quem vos fala, o vereador Colorido, Dorival Júnior, Eliezer Finho, Tinho, que é o presidente da Câmara, Soldado Gilvan, Laninha, Joaquim Cares, Ramon Fernandes e o nosso grande vereador Regis Silva nesta casa. Nós resolvemos o quê? Pegar a nossa primeira emenda impositiva e juntar que o grupo todo, 164 vezes 10, ficou R$1.640.000.
Então, o Jiqué hoje não pode reclamar mais que é falta de recurso, que já está sendo destinado, através de emenda, os recursos para comprar usina de asfalto exclusivamente para Jiqué. Inclusive, entrando nesse assunto, eu quero estar dizendo que eu sou militar, eu conheço bem a mobilidade urbana do nosso município, eu conheço a Jiqué ponta a ponta, e tenho essa grande preocupação com as nossas vias na cidade. Tenho projetos e requerimentos, até vou citar um exemplo aqui, para fazer uma avenida ligando a Totilomanto até o São Tadeu, porque hoje o crescimento da cidade tem ligado àquela área lá, né? Vários comércios, né? Vários clubes sociais, hospitais naquela região. E a população que sai da Cidade Nova, Joaquim Romão, Loté São Nascente, todo esse pessoal passa justamente ou pelo poliduto, que já vários acidentes ali no anel viário, ou pelo centro da cidade, causando engarrafamento. E uma avenida ligando ali a Elza Leone, que a gente chama ali, eu queria ter o nome, Avenida Elza Leone, já tem um requerimento nesse sentido, porque nós estaríamos ligando o bairro Caixa d'Água até o São Tadeu. E aí fazemos uma via de acesso e escoamos os veículos para aquele setor ali. Por isso dá a importância de usinas para Jiqué. É isso que o nosso prefeito tem que estar pensando. Infelizmente, isso não acontece. Mas essa usina vai trazer grandes benefícios para a nossa Jiqué. Eu vou, não me lembro bem quanto tempo tem, mas foi na década de 80, 90, não me lembro bem. Era uma outra gestão aqui na cidade. E tinha um jiquéense, Fernando, foi até meu colega contemporâneo, ele, Pedro, aqui. Eu me lembro bem que o pai dele era Pedrinho, que tinha uma Eletrosom, uma loja de consertar rádio e tal. E Pedro formou-se em engenharia e foi para Conquista, e até hoje está em Conquista. Eu imagino que ele esteja por lá. E ele, como secretário de obras de Conquista, uma vez eu tive por lá, fui visitá-lo, e ele foi me mostrar uma EMURC, que era uma empresa municipal que era ligada ao município de Vitória da Conquista, e que justamente com essa usina antiga, a antiga já asfaltava a cidade toda. E ele falando assim, porque naquela época, Jiqué, rapaz, não segue esse mesmo patamar. Eu vou de vez em quando em Jiqué, rever familiares, amigos, e vejo que Jiqué, naquele tempo, ele já falava que Jiqué estava muito estragada e não tinha uma manutenção permanente. E até daquela época se oferecia, se eu não me engano, ele tem uma ligação, não sei se de parentesco, com o ex-vereador Nequinha, Manuel Aragão, veio em Jiqué até para buscar se alguém tinha interesse de pegar a experiência de lá e colocar. Que você vê quanto tempo a gente tem de atraso nas coisas. Né? Isso tem que se falar assim, atraso. Verdade. Mas é assim mesmo. Mas graças a Deus que pelo menos está tendo uma iniciativa. Né? Perfeitamente. Uma iniciativa. Eu quero dar o exemplo de Tapetinga, agora recente, Tapetinga está treinando uma equipe porque eles adquiriram uma usina de asfalto. A cidade nossa, ali vizinha, Vitória da Conquista. Então, por que Jiqué não segue exemplos como esse? E eu vou dizer, viu, Regis Silva, e aqui, nós temos, eu fiz a pesquisa, nós vimos aqui, nós temos usinas de vários preços. Estamos aqui, modelos de usinas de R$200 mil, de 420 Usina mil. móveis, né? Hoje tem aquelas que mobilizam, não fica mais numa área, ela vai para um canto, vai para outro. Usina de 500 mil, de 450, de 1 milhão e pouco, 1 milhão e 500, 350 mil, 850 mil. Então, se você for pesquisar, você tem usina de vários tamanhos. A diferença dessa que eu falo, não dou mais exemplo de Vitória da Conquista, porque é uma usina de qualidade. Ela é uma usina que produz até 80 toneladas de asfalto por hora. É de grande qualidade. Ela ainda tem a capacidade, a vida útil de 50 anos de uso. E pode estocar até 120 toneladas. Então é uma usina muito boa. E pela importância que é em reverter em benefício para a população, por mais que fosse caro, se houvesse a chance, ou se houver a chance de comprar, e vocês estão dando essa oportunidade aí da prefeitura fazer, abrindo mão de uma emenda que é direito de vocês, direito nosso, por que não investir no que é do próprio povo? Vai ficar aí por muitas gestões, e a gente, assim, ontem, quando saímos da Câmara, ontem as pessoas já chamavam a gente para parabenizar pela nossa atitude, nós abrimos mão dessa emenda para que fosse colocado em benefício de um objeto também, que é bem maior e mais benéfico para a população. Com certeza. Mas eu tenho certeza que o vereador Careca tinha algo a implementar lá. Eu vou mandar um abraço aqui para algumas pessoas, porque já tem uns acompanhando muita gente, viu? Rita de Cássia mandando boa noite, Demi Alves dizendo aqui que são duas celebridades, logicamente que são os dois vereadores, né? Nice Frois, boa noite a todos. Deixa eu ver, Cíntia Kelly Gleichmann, Cíntia sempre está nos acompanhando lá na Alemanha e está acompanhando. Miguel Oliveira, ele diz, estou ligado, parabéns pelo programa, um tema interessante para ele está entendendo assim. Luísa, boa noite, parabéns também pelo tema que está sendo discutido. Valdemir Vidal,
Almir, Neia Sampaio, Almir diz assim, boa noite, nobres vereadores. E a Zona Azul, quando irão colocar em prática? Está fazendo uma pergunta, vocês respondam aí. Ana Célia Barbosa, o doutor Elias Dávila, né, médico urologista, aí, sempre nosso parceiro aqui também. Robson Costa, parabéns aos 10 vereadores que tomaram essa iniciativa. O Robson manda aí o parabéns. Deixa eu ver, o nosso amigo Chico Salles, né, médico veterinário, grande figura, sempre está aí nos acompanhando. Artesão, é verdade, do bom, né? Bom. Colorido, colega aí de vocês, vereador, um abraço ao Colorido, está aí acompanhando. Alex Marinho, né, que é do suporte aí de informática nosso aqui, está acompanhando. Marisa Fontinelli, Lucília Lago, Miguel Carlos, Cristiana Melo, Antônio Binho, Gilvan Santana, o vereador Gilvan, né? Soldado Gilvan, um abraço aí, está nos assistindo. Lenício Souza, tem muita gente, eu vou dar já essa passada assim, para não deixar ninguém na falta do registro, né? O Gilvan dizendo, parabéns, o Wilson Careca e Regis Silva pela entrevista, o Gilvan nos parabenizando, obrigado a você, Gilvan, ele também está entre os que, né, assinaram, subscreveram esse documento, destinando sua emenda, a parte que lhe cabe. Rosângela Oliveira, boa, estou aqui na Suíça. Que legal, né, rapaz? Miguel Carlos, parabéns pelos vereadores por essa iniciativa. Wilson Midler, esses são alguns das pessoas que nos acompanham e que estão aí, principalmente esse primeiro ponto que nós estamos abordando, que é essa iniciativa de vocês de destinar, né, de encaminhar à prefeitura o que seria a emenda parlamentar, que é a emenda do vereador, livre para ele destinar às entidades, ao que ele bem possa, né, compromisso assumido, mas ele está abrindo mão, o vereador, para a emenda de 2020, no último ano, né, dos atuais mandatos, para a prefeitura poder utilizá-la na compra de uma usina de asfalto aqui para a cidade. Pessoal, aproveitando essa sua fala, que é muito interessante, viu, Régis? Ontem meu discurso na Câmara foi justamente esse. O povo tem confundido o papel do vereador e eles pensam que o vereador calça a rua, que o vereador coloca uma lâmpada, que o vereador tapa um buraco, né, faz uma via fluvial. Na verdade, o vereador, ele auxilia o poder executivo, né? De que forma acontece isso? O vereador é o político mais próximo do povo. Então, o povo, em todas as suas necessidades, procura primeiro o vereador. Nós temos lá de madrugada, o Careca, minha cunhada morreu em Salvador, não tem como trazer o corpo, me procura 2 horas da manhã, isso. É assim que funciona a vida do vereador. Então, nós temos lá um canal, e o pessoal, Careca, esse canal aqui está precisando disso. E, recentemente, tive um caso onde uma senhora indagou, tinha 8 pessoas na porta, no comentário, falou assim, Careca, nós vamos votar no vereador que calçar a nossa rua. Nós estamos aqui com a marcha assinada. Aí eu falei com ela, mas infelizmente eu vejo que eu não vou ter esse voto de vocês. Expliquei a ela por quê. Primeiro, o vereador não calça a rua. Isso é obrigação do Poder Executivo. E eu disse para ela, Wilson, naquele momento, por quê? Primeiro, eu tenho um requerimento, pedidos para calçamento daquela rua. Mas se por acaso o prefeito vier a calçar a rua, o normal, o que tem acontecido no nosso país, principalmente em Jiquié, é que o prefeito vai pegar o quê? Vai calçar a rua e vai botar o nome de um dos vereadores que está sustentando a sua base. Então, meu nome não vai entrar. Então, dessa forma, aí hoje nós temos a felicidade de poder dizer assim, eu posso pegar a emenda positiva hoje e destinar para lá. Aí sim, por isso a importância dessa lei da emenda positiva para Jiquié. Foi muito importante. E eu já ia destinar justamente para aquela região, essa é minha. Mas a minha emenda positiva desse ano, para 2020. Mas nós preferimos a usina de asfalto, por quê? Porque a usina de asfalto vai ser um leque. Nós temos a cidade muito grande, degradada, que hoje, com o de asfalto, pode ser asfaltado toda a região, não só a rua Miami Coim, que é a rua, aqui falo, que cito como exemplo, mas como outras ruas na cidade e avenidas. Eu vou fazer uma pergunta a vocês. Se vocês colocaram os 10 vereadores, é a Câmara, né? Mas os 10 vereadores que assinaram a bola na marca do pênalti. Agora é fazer o gol. Vocês acreditam que a administração, a gestão de Sérgio da Gameleira, isso eu deveria perguntar a ele. E ele, eu abro até o espaço para, se ele quiser vir aqui responder, ele vai marcar esse tento? Wilson, eu acredito. Você acredita? Neste caso, eu estou sendo otimista, porque nós estamos querendo ajudar o prefeito. Olha que nós são 8 vereadores de oposição. Então, natural seria que a gente dissesse, olha, esse cidadão vai às favas, não estou nem aí. Não, mas nosso compromisso é com a cidade. E eu acredito que a intenção do prefeito é esta,
Ele diz tanto, e a gente tem cobrado. Inclusive, nós temos cobrado lá na Câmara, já sentei várias vezes com líderes. Rapaz, vamos marcar uma reunião com o prefeito, minoria e maioria. Isso não acontece, isso não há diálogo. Porque nós não estamos para ser oposição para oposição. Nós queremos apontar a solução. Nós agora, essa questão, por exemplo, e a gente cita como exemplo, essa reforma da escola. As reformas da escola, que nós fomos para lá, mostramos ele que estava errado. Agora, admitiu, tem um documento dele que foi publicado ontem, onde a empresa leva mais o rumbo, né, o gasto desnecessário, o erário público foi desfalcado em mais de R$1.600.000. Quem vai devolver esse dinheiro? Esse é o grande problema. O contrato diz que a empresa tem que devolver. O contrato diz isso. Reza isto. Mas nós temos que cobrar, nós vamos cobrar. Nossa população não pode ser penalizada por uma irresponsabilidade deste tamanho. E a gente já apontou isso no primeiro momento. No primeiro dia, quando começou as reformas, nós apontamos que havia irregularidades. Para você ter ideia, eu cheguei no colégio Médici, o cidadão estava colocando a lajota, o Wilson, cortando a lajota, colocando do lado contrário, amigo. Sim, exatamente. Foi isso. Nós fomos para lá. Vergonhoso, mas vergonhoso, é verdade. Então, nós fomos para lá para apontar as irregularidades. Então, eu acredito, neste caso, que ele está vendo a responsabilidade dos vereadores, não é só, aí temos o vereador da minoria e maioria, e que nós queremos que, repito mais uma vez, que a gente quer dê certo. E como disse muito bem você, Wilson, a nossa cidade hoje tornou uma buracolândia. É verdade, terrível. E os nossos veículos, a semana passada, um veículo meu teve uma avaria, né? Porque caiu no buraco. Encontrei com amigos que estavam aqui no São João, aproveitando para rever parentes e tal. Os caras, quando vêm para o interior, adoram vir, né? Para perto dos amigos, reencontram, vem para a festa, vem tomar o licor, vem tomar a cerveja. Os caras, rapaz, o que houve com as ruas de Jiqué? Piorou sensivelmente do ano passado para o de cá e tal. Isso porque a manutenção não está sendo na velocidade que deveria ser, e abre o buraco, deteriora e vai ficando e vai acumulando aí. Então, bora pegar mais algumas pessoas rapidinho aqui? Vamos lá. O Miguel mandando um abraço, a gente falou em Midley, Graciano Boaventura, Valdemir Vidal mandando também um abraço a todos, Fábio Costa Coqueiro, Observatório Social, está aí nos acompanhando, Rosângela Oliveira, parabéns para todos vocês, vamos lutar pela nossa terra mesmo. Aqui está a jornalista Norma Lúcia Novaes, minha irmã, para em Salvador. Não vi esse ano aqui na cidade, não vi tantos anos por lá. Mas acompanha, tem que dar prestigiar o irmão, né? Isso. Rosângela Oliveira, boa noite. Gil Amaral, o Gilvan, lembrando aqui, o vereador Gilvan, está lembrando aqui, o soldado Gilvan. Quando eu falei do prefeito, se ele vai fazer, né, no último ano de gestão, ele diz assim, mesmo porque é impositivo, ou seja, é obrigatória a execução sob pena de estar cometendo crime de responsabilidade, caso não faça. Ia fazer exatamente esse comentário. Execute, né? Exatamente. É bom lembrar isso. É bom lembrar isso. Então, já estava aqui para ser falado, né, sobre isso. Então, é importante essa questão, é impositiva, então o prefeito não tem como também fugir a isso, porque ele sabe que vai ser penalizado, vai responder por isso. E um direito, Wilson. Um direito e uma obrigação dele. Então, os impostos que nós estamos pagando é para ser revestido para o bem da população. Seja em pavimentação, seja em serviço de saúde, serviço de segurança, seja na educação. É para isto que serve o gestor. Aplicar os recursos que nós estamos pagando como os impostos para que ele seja revestido em benefício da população. É o que nós chamamos de contrato social. E o contrato social precisa ser mantido. Tá certo? Então, nós estamos vigilantes nessa questão também. Tá? Então é muito importante essa questão. Para além dessa questão também, isso, da gente ter colocado essa emenda coletiva, nós apresentamos também emendas individuais. Tá? Então nós colocamos, por exemplo, nós temos hoje o Curral Novo saiu de 7 mil habitantes para 20 mil e poucos habitantes. Os conjuntos habitacionais chegaram lá. Só o conjunto Segredo, para você ter ideia, é 851 casas. Multiplico isso por 4, para você ter ideia. Então, nós colocamos uma construção... 4.400 pessoas, assim, na brincadeira. É uma família. Uma família média de 3 pessoas. 3, 4, né? Média, 4, 5, mas aí... Isso. Então, nós colocamos também a construção de PSF para aquela região. E nós não fizemos isso aleatoriamente, porque nós temos... foi consolidado também, foi colocado no PPA, a pactuação como meta de ampliação e reestruturar os serviços de atenção básica no nosso município.
Porque assim, não adianta o hospital para Valadares crescer, aumentar, e se você não tem a atenção básica dando suporte. Tá certo? Então, a gente comenta muito, você chega no hospital hoje, você tem pessoas que estão lá para fazer nebulização, está no hospital. Isso é serviço das unidades básicas de saúde, dos PSF, mas está lá. Então, a unidade básica precisa funcionar. Ela precisa estar ofertando ao povo os serviços de saúde. Então, nós colocamos também a construção de unidade básica de saúde para o conjunto, para o Curral Novo. O pessoal ali da Cachoeirinha também reclama do Giselando Beyond, que muitas vezes eles têm, porque eles ficam fora. Criou ali 4 conjuntos habitacionais, né? Cachoeirinha 1, 2, 3 e 4. Exato. E Giselando Beyond é do Júlia Magalhães, que é a unidade básica. Muito distante, né? Mas agora, como o pessoal encaminhou isso aqui, agora a gente pega muito que a população está encaminhando para a gente. Então, encaminhou essa solicitação. Outra emenda que nós fizemos, nós temos em Jequié a AGES. E a AGES tem prestado um serviço muito grande. Inclusive, é parceira da Prefeitura. Associação de Cegos, né? Então, nós temos um grande exemplo. Nós temos hoje o advogado Joselito, que saiu da AGES. Verdade. Mas a AGES hoje já não pode mais ofertar aquele serviço como vinha ofertando, porque ela necessita de uma impressora Braille e que não tem. Quebrou de lá. E custa R$18 mil. Então, qual é o nosso objetivo? Essa proposta nossa que nós fizemos, né, para a aquisição dessa impressora Braille, a gente pensa desse jeito para que a gente possa estar incluindo este público, entendeu? Dando qualidade de vida para ele. Então, nós colocamos também essa emenda, tá, para a aquisição da impressora Braille lá na AGES. O Rio Jequiézinho, nós temos hoje, é o afluente mais importante do Rio das Contas, aqui na nossa região. Está morrendo. E eu tenho visitado muito com esse companheiro Edmilson, visitado o nosso bairro, aquela região ali. A semana passada, nós fomos visitar esse loteamento São José Tadeu. E contei lá 100 novas residências jogando o esgoto no Rio diretamente no Rio Jequiézinho. Esse loteamento novo, ao lado do poliduto, a mesma coisa. Eu perguntei ao cidadão, cadê a estação de tratamento? Não, nós estamos fazendo aqui, vai jogar no canal que escoa no Rio Jequiézinho. Então, nós colocamos também uma emenda da revitalização do Rio Jequiézinho. Até porque o prefeito, no ano passado, ele foi para Brasília e lá contactou com 2 especialistas para a revitalização de rios e mananciais. E como isso esfriou, nós estamos colocando agora uma emenda, porque também está lá no PPA, a revitalização dos nossos rios, foi colocado lá, então nós aproveitamos isto e também a Constituição, com o seu artigo 225 do parágrafo 1º, inciso 1º, que diz que incumbe o poder público preservar e restaurar os processos, em processo ecológico essencial, os mananciais. Então, nós nos baseamos nessas 2 leis, que é o nosso PPA e também a nossa Constituição. E, para além disso, nós também colocamos aqui a aquisição de implementos agrícolas, que também está no PPA, e que foi colocado também no LOA ano passado. Hoje nós temos um problema sério. A nossa população rural está deixando o campo, meu amigo. Está vindo para a cidade. Porque não tem suporte, não tem infraestrutura lá. Só para você ter ideia, Wilson, em 2010, o último censo, Brasil, que nós estamos convivendo com ele, dizia que nós tínhamos, na zona rural de Jequié, 24% da população jequiéense estava na zona rural. O último plano municipal de saúde, que eu participei enquanto conselheiro de saúde, e a gente tem que fazer estudo do nosso município, isso havia caído para 8%. 11 mil pessoas hoje morejam na zona rural. E por que isso? Por falta de infraestrutura. E também está lá no PPA, está no LOA, a aquisição de implementos agrícolas para atender o pequeno e médio produtor do nosso município. Então, nós colocamos agora também esta emenda também. Perfeito. O pessoal continua aqui acessando, daqui a pouco eu vou trazer mais umas informações aqui, pedidos. Tem muita gente aí fazendo referência a vocês, né, como pessoas. Cristina Mello mandou uma boa noite, Rosângela também me pedindo para me questionar mais vocês, para não deixar só vocês falar, se vocês tomam aqui, só vão falar de vocês e esquecem dos problemas, é o que está colocando aqui, né? A Doni Silva, Almir diz assim, deixa eu ver o que é que o Almir diz, rapaz. Almir diz, ele está se referindo aqui ao seguinte, e as coberturas dos pontos de ônibus de Jequié?
A prefeitura não anunciou que fez uma Você fala licitação. Qual é a informação nova que tem. vocês têm? Nós vamos fazer o seguinte, eu vou falar aqui um pouquinho do asfalto, para concluir uma Sim. a gente fala do Pão de Ônibus. É porque eu quero dizer que Jiqué já teve uma pavimentação asfáltica, né? Como a Caixa d'Água, o Chinelo do Bonfim, a Juraci Magalhães. E eu quero terceirizado, né? E eu quero me ater ali na Caixa d'Água, que o custo daquela obra foi de R$500 milhão. Quase o dinheiro da usina. R$500 milhão somente na Caixa d'Água. Foi excelente o trabalho, muito bom. Né? Não. Mas Não. eu fui questionando porque eu fui ao local fazer medidas. O contrato ali daquele asfaltamento foi de 5 centímetros de asfalto betuminoso usinado a quente. Mas, pelas medidas que fizemos, não chegou a 2 centímetros. Ok? Não chegou a 2 centímetros o asfalto colocado ali. O que eu quero dizer é que, com a usina de asfalto, esses custos cairiam muito. Se você basear só pelo que foi feito, o custo foi de 500 mil. Mas era para colocar 5 centímetros, só colocaram 2. Então, quer dizer que essa obra era só para ser 200 mil. Já está vendo aí um subfaturamento nesse sentido. E se tivesse a usina, esse valor caía mais ainda. Seria mais barato ainda. Mas eu quero alertar no sentido, eu sempre citar exemplos, porque são exemplos práticos que deram certo no nosso país. E nós temos alguns municípios no Brasil que estão usando hoje, Wilson, municípios que têm usina de asfalto, têm usado o orçamento participativo. Tem localidades que a população está participando para fazer o asfaltamento com material, junto com a prefeitura, junto com o poder público. Isso tem sido um sucesso no sul do país, no sudeste, como ali eu dou o exemplo de Ribeirão Preto, que eles fizeram isso. A própria população de determinado bairro juntaram todo mundo e ajudou o município a comprar material e eles fizeram o asfaltamento no seu bairro. Eu acho estranho hoje, vereadores, assim eu fico, às vezes, tento entender e te confesso a vocês que eu não entendo. Antigamente, a prefeitura de Jiqué, a própria prefeitura de Jiqué, calçava áreas enormes. Evidentemente que não tinha, talvez, tantos compromissos transferidos hoje, né, de governo federal, programas, essa coisa toda. Mas antes ela calçava ruas com recursos próprios. O calçamento que eu digo é paralelos. Ainda tem ruas aqui calçadas de muito tempo atrás. Eu me lembro ali da área do Viveiro, me lembro tudo que foi calçado por Valdo Sampaio, depois, com dinheiro da prefeitura, a área ali do Jiquezinho, da Feirinha e tal. Hoje a prefeitura, para calçar a rua de paralelo, tem que depender de emenda de deputado. Aí se o deputado colocou emenda, aí vem aquele, não pode porque não tem o documento, aí não sai, não faz. A gente não vê mais agora tem um elemento que também é bastante preocupante em outro município. É que a questão do índice pessoal. Nós estamos correndo um grande risco de sofrer intervenção. Sério, companheiro, isso. No mês de fevereiro, o secretário da Fazenda esteve na Câmara de Vereadores e apresentava o índice pessoal em 62,89%. 62. Extrapolou. O índice... Chamado prudenciais 50. Não, 54. Então estava em 62,89%. Em janeiro. Ele voltou novamente lá no mês de maio. Isso é o gasto com o pessoal. Com o pessoal, sim. O gasto pessoal. Em maio, novamente, ele teve lá. Final de abril, né? Final de abril. E esse valor, esse percentual já tinha ido para 64%. Isso no mês de maio. Mas pegando agora o Tribunal de Contas, e aí eu peguei todos os meses, né? Aliás, a contagem, o percentual e essa conta com relação ao índice pessoal, ela é feita, por exemplo, de janeiro do ano passado a janeiro desse ano. 12 meses. 12 meses. Então, nós pegamos de março do ano passado a março agora. E, meu amigo, estamos em 78,29% de índice pessoal. Explodiu. Significa dizer, meu amigo, que nós não temos hoje, o que resta hoje para se aplicar. Aí você tem os contratos, aí você tem o que é preciso investir em saúde, que é constitucional, os 25%, os 15% 15% da saúde, 25% da educação, tá certo? Sobra o quê para a gestão municipal, para investimento próprio? Nada. Aliado a isso, nós temos ainda, lamentavelmente, uma prefeitura que não tem planejamento. Herança maldita, como chamam eles, né, de Luiz Amaral para Tânia, foi de 21 milhões de reais, mas tinha 13 em caixa. Então, tinha 8. Tinha 8 milhões em caixa. Então, a herança maldita foi de 8 milhões. De Tânia, 29 e pouco, tinha 12.
pasme, meu amigo, essa gestão que está aí, o atual prefeito deixou para ele mesmo, do ano passado para este ano, 60 milhões de reais. E para além disso, ele gastou 21 milhões a mais. Então significa dizer que o orçamento deste ano está comprometido em 15%. Só para você ter ideia, 81 milhões é o débito. O orçamento da saúde, só da saúde, é 94 milhões. Então, nós temos uma gestão que realmente não se preocupa. E agora, no mês passado... Será que a próxima gestão a semana vai dizer passada, que uma pois triplamente maldita? A semana passada, mais uma vez, o Verivaldo foi prestar conta na Câmara, o secretário de Finanças foi prestar conta na Câmara, e este ano, 3 meses, o prefeito já gastou a mais do que arrecadou, 192 mil reais. Então, meu amigo, o que temos como perspectiva para desenvolvimento, para investimento no nosso município? Muito pouco ou quase nada. Entendeu? Então, por isso depende das emendas parlamentares. Porque não se tem planejamento. Entendeu? Isso é muito grave. O IPREG, nós estamos correndo um grande risco. Eu disse à população semana passada, e eu não estou aqui augurando a nossa cidade, mas daqui, eu peço muito a Deus para que daqui para o final da gestão do atual prefeito, o IPREG não vá à falência. Significa dizer que a população aposentada e mais algum efetivo ficarão sem receber. Entendeu? Isso nos preocupa muito. Então, aliado a tudo isso, nós temos a crise nacional. Mas, vocês dizem, é porque o país está passando por isso. Gente, nós estamos vivendo no município. Uma cidade parece pequena se comparada com o nosso país. Mas é na nossa cidade que a gente é feliz. É aqui onde as coisas acontecem. Então, nós temos que cuidar daqui, nós temos que ter planejamento para a nossa cidade. Você queria concluir o asfalto ou já quer explicar os pontos de ônibus da cobertura? Vamos pôr de ônibus. Falando aí, foi bem colocado pelo nosso colega Silva, que se continuar desse jeito, a tendência é que os servidores ficam sem receber daqui para o final do ano. O negócio é sério. O prefeito tem que ajustar suas contas e ser mais responsável nas atitudes, né, da administração. Voltando aqui aos pontos de ônibus, nós temos, eu gosto de falar de exemplo, porque é muito importante isso. Hoje, eu não vejo por que a gestão ainda não cobriu os pontos de ônibus. Nós temos hoje o PPP, que é parceria público-privada, a parceria público-privada, que tem empresas que têm interesse de fazer essas coberturas e colocar sua propaganda lá. Eu não sei por que a prefeitura não toma atitude como essa, já que a gestão não tem. Mas eles publicaram uma licitação recente falando em colocar esse ponto. Foi, inclusive, tem um recurso para isso? Saiu algum essa dia? Pergunta vai querer responder ao gestor. Não sabe. Para fazer licitação tem que ter, mas quando fala licitação não quer dizer que vai fazer. Sim. Fica aberta ali a possibilidade, eles vão tentar arrumar os recursos dentro da sua administração, né, dentro do seu orçamento, para poder justamente fazer esse serviço, que esperamos que saia. Está difícil, eu creio que está difícil isso aí, eu tenho que está muito difícil. Se for, vai ser 1 ou 2 lá para tapear a população de Jequié. Mas nós temos condições de fazer todos os pontos justamente com esse programa do PPPP, né, participação público-privada. E aí, meu colega vereador, a semana passada, conversando com um cidadão dentro da prefeitura, e ele me dizia, Regi, vocês precisam regulamentar, criar a lei para que Jequié possa fazer convênio com as parcerias público-privadas. E aí, neste caso, inclusive, aí agora já primeira mão, nós já começamos a elaborar esta lei, inclusive vamos apresentar, eu e o companheiro Careca, vamos estar apresentando logo após a volta do recesso, apresentando essa lei, porque vamos também, é obrigação nossa e responsabilidade nossa também, está ajudando. Mais uma vez, eu coloco a questão do nosso apoio à prefeitura de que a gestão pública. Então, criando a lei, a gente vai regulamentar para que o prefeito possa, de fato, ter condições de estar realizando as parcerias público-privadas. Então, a semana passada já conversava com a assessoria jurídica da Câmara, é possível a gente criar essa lei, e aí já estou sentando... para elaborar, né? Possivelmente segunda-feira sentarei com o vereador Careca, para a gente estar elaborando essa lei. Já tenho lá mais ou menos 60% já pronta, mas a gente precisa mais de alguns embasamentos legais, né? E a legalidade, na verdade, da lei. Claro, tudo bem, quem vai estabelecer de fato a legalidade é a Procuradoria da Câmara, mas eu tenho certeza que, diante da conversa que já tive preliminar com os procuradores da Câmara, não teremos dificuldades. Então, eu acredito que nós, no mais tardar, até o final de
até o meado de agosto, nós estaremos apresentando esta lei para que seja regulamentada a parceria público-privada para a construção dos pontos, da cobertura de apoio para os ônibus em Jequié. Pois é, Tá tem certo? aqui o Adonis. Antes sim. de você falar, Não. o cidadão falou sobre a questão da Via Azul. Sim, Da Zona Azul. Azul, Zona né, Azul. A Zona Azul. É uma preocupação Fonte nossa. de arrecadação, né? Fonte de arrecadação. Nós colocamos, também está no PPA, nós discutimos essa questão no PPA. Nós discutimos também, o ano passado, uma audiência pública na Câmara de Vereadores, essa questão da Zona Azul. Veio uma equipe de Salvador, veio um técnico de Salvador, só para tratar dessa questão. E a semana passada, eu estive também com o funcionário da Prefeitura, ele me dizia, olha, já está, o prefeito já encaminhou para a Câmara o projeto. Teve alguns erros, e Inconsistências. esse projeto voltou para algumas correções, mas eu acredito que deve chegar lá na Câmara, não terá dificuldade. O que a gente pede é que sempre para discutir com a população, que não pode ser aleatoriamente como querem, mas eu penso que do jeito o cidadão que elaborou, comentou que o engenheiro que veio para discutir essa questão é um cara muito competente e que realmente Jequié será muito beneficiada com a questão da implantação da Zona Azul. E também acredito que até meado do mês de agosto, metade do mês de agosto, que esse projeto esteja na Câmara e com certeza não terá dificuldade para ser aprovado. Tá certo? Pois é, o Adonis Silva está ligado com a gente, Cristina Mello, o Almi, que fez a pergunta dos pontos de ônibus, eu acredito que foi respondido aí a você, Almi. Aí o Almi já diz assim, o vereador Regis Silva foi meu professor no grupo de jovens da antiga Cabana. Puxa! Ele diz mais. E você, Um abraço. vereador Careca? Diz que é cliente lá no IPRG Barbosa. Um O cara fica de abraço olho, para né? meu grande Almir, Isso. foi meu aluno de violão mesmo. Kátia Morbeck, parabenizando aqui, sim, pelo programa e pelos temas, sucesso, mandando beijos. Miguel Soares, Paulo da Silva Andrade, Sérgio Henrique Silva, Gel Passos, Elza Fernandes, o Jason Dias, Darley Silva, Cida Silva, Chico Salles. A usina, e volta a questão da usina, Chico Salles, né? A usina vai ser uma aquisição fantástica, mas atrelada a ela teremos que ter, ele diz aqui, um engenheiro especialista, máquinas para compactar, nivelar as obras, etc. Qual vai ser o critério de uso do asfaltamento das ruas? Assim, É meio cedo para já falar disso? Não, olha, não podemos falar de critério. Porque ela só vai se instalar. A empresa que vende a usina de asfalto, ela manda uma equipe para treinar, manda o pessoal para treinar a equipe do município para fazer esse trabalho. Jequié hoje tem a felicidade, a vocês ouvintes, Jequié tem a felicidade de ser criado, ou ser aprovado pela Câmara Municipal de Jequié, a UEL, Unidade Executora Local. Ali está lotado de vários engenheiros capacitados, Inclusive preparados. o secretário de infraestrutura era da UEL, né? Perfeitamente. Muito Que estão aí competente, inclusive, pronto viu? para isso. Então, Jequié já está pronto para receber a usina de asfalto. Só está faltando comprar. Pois é. O Fábio Costa Coqueiro está fazendo uma pergunta a vocês, não tenho conhecimento do que é, mas vocês podem saber. Ele fala sobre uma cobrança do Executivo Municipal para a implantação da Lei 13.460. Vocês sabem que lei é essa? Eu não lembro. É assim de... Essa reforma administrativa. 3.460. Não lembro, não. é com relação às gravações das licitações pelas mídias sociais. Sim, Vocês estão- muito é, bem, muito bem. Muito bem. Olha, foi aprovada na Câmara, entendeu? Inclusive, o prefeito queria vetar e nós mantivemos, né? Derrubamos o veto do prefeito e foi aprovada. A gente espera que seja colocada em prática, até porque As pessoas terem conhecimento de como é Isso. que as licitações E se aí, procedem. não né? só conhecimento, mas que ela possa ser transmitida para que o cidadão possa acompanhar. Então, a prefeitura tem o slogan da prefeitura é transparência e responsabilidade. Tá certo? E queria vetar, o prefeito queria vetar esta lei. Na verdade, mandou até o veto para a Câmara e nós derrubamos. Derrubamos o veto. Então, está aí em vigência, muito importante, bem colocado pelo É uma lei cidadão. federal, né? É uma lei federal e nós criamos, criou no criado município, inclusive também pelo vereador Ramon Fernandes, aprovada por unanimidade, inclusive nós defendemos na tribuna a criação dessa lei e que a gente vê como extrema necessidade para o nosso município. Estamos falando de transparência, vamos mostrar para a população como acontece. Até, Wilson, para diminuir as falcatruas, como aconteceu, inclusive, com a licitação do transportes, que nós, inclusive, entramos com ação no Ministério, porque o prefeito, inclusive, assina um termo, um TAC,
E ele admite que realmente, confessando, que houve incorreção na licitação. Então, se a gente tem lá, se isso é aberto, se a população pode participar, e engraçado, nesta do transporte, para nossa felicidade, a promotora pública estava lá. Perfeito. Anísia Duda Torinho, um abraço aí para você, Anísia Duda Torinho, que é Duda. Um abraço. Dinaê Queiroz, Isaac Guerra, George Nascimento Souza, diz assim: Wilson, boa noite. Gostaria de saber sobre os trabalhadores que irão trabalhar nessa usina. É aquela pergunta, né? Serão contratados, concurso público ou terceirizado? É evidente que está se falando em comprar a usina, né? É só a emenda. A emenda, por enquanto. É para o ano que vem. Tem muita ainda, coisa para... Mas pessoal, o que demonstra a carência, né, das pessoas. Exatamente. Como o Giquet está carente, né? Ele está preocupado que vai sair amanhã. Qual que é a pessoa? É o George Nascimento Souza. George, só para esclarecer aí, essa emenda, ela só pode ser usada pelo Poder Público Municipal, que é o gestor, só no ano 2020. Então, só no ano que vem que ela vai fazer o planejamento. Praticamente fica para uma próxima gestão, né? Com certeza, a tendência é essa. Ele pode comprar no início do ano e usar na gestão dele ainda. E a prefeitura é uma continuidade. E o que deveria fazer, né? A prefeitura não tem um dono, né? Exato. Passa para o outro e segue. A gestão pública é contínua, né? Aí, no ano que vem, quando comprar a usina, aí o gestor pode fazer um concurso público ou como pode terceirizar o serviço nesse sentido. Isso aí pode ser feito, né? Que a tendência vai ser essa. Agora, vocês falaram, por exemplo, na questão da folha de pagamento, do gasto com o pessoal. Aí eu vou me perguntar aqui. O prefeito fez uma auditoria na folha de pessoal, dizendo que ia reduzir, que ia cair 3 milhões e tanto. Então, isso aí ficou como? A prefeitura precisou de demitir? Isso. Essa é uma situação que isso aí me deixou assim, muito triste, inclusive todos nós, né? Foi realizada uma audiência pública na Câmara semana passada, né? E nós convocamos, inclusive uma auditoria de propositura, SMS, requerimento de uma propositura do soldado Gilvan, e nós convocamos a gestão pública, promotoria pública, porque a gente queria saber qual, de fato, foi o resultado dessa auditoria. Os servidores foram lá, a Câmara lotou. Os servidores e nós. A gestão não apareceu lá. Então ficou a interrogação. O que aconteceu? Inclusive, para contradizer o que foi dito por eles. Porque hoje está sendo jogado na cidade como se o funcionário público municipal é o bode expiatório. É ele o culpado do que está acontecendo em Jequié. Entendeu? E quando, na verdade, inclusive na semana passada eu fiz esse questionamento e perguntei ao líder do prefeito. Eu quero entender como é que a prefeitura está dizendo que o responsável, a gestão diz que o responsável por este aumento é o funcionário público, o efetivo. Agora, eu não me lembro, o último concurso público foi realizado por Luiz Amaral, certo? Então, o último concurso público tem 12 anos, 10 anos. O aumento do funcionário público não aconteceu. O ano passado foi 6 pontos alguma coisa. Este ano não aconteceu ainda. Então não teve aumento do funcionário público. E o terceirizado hoje já não entra mais na folha, na contabilidade do índice pessoal. E eu não entendo por que todos os meses aumenta o índice pessoal. O acumulado de um ano está 78 mais alguma coisa. Entendeu? Então, a culpa não é do funcionário público. Isso aí está sendo, e lembrando que toda a terceirização, toda a contratação reda e não recai em dinheiro que entra para o IPRED, né? Não, isso. Ainda tem outro detalhe. Aí é outro problema. Então, ele não... Sério. Isso. A contratação do reda não oxigena o IPRED. O comissionado não oxigena, ou seja, não vai para o IPRED. Então, só vai diminuindo o fluxo orçamentário do IPRED. Como consequência disso, nós teremos o quê? A falência. O grande problema do IPRED é justamente isso, porque não está havendo mais concurso público. Que mesmo tivesse concurso público, o IPRED estaria com dificuldade. Porque hoje a reforma da Previdência é para tratar justamente dessas situações aí, da dificuldade que as previdências, tanto federal, estadual e municipal, está passando. Complicado. Isso, os municípios, o Estado e o Brasil, no caso, mesmo fazendo concurso público, que estão inchados, mas a Jequié é o contrário. Jequié, o número de servidores públicos é pequeno, porque pararam de fazer concurso público. Eu acho que o número de servidores
comissionado e hoje é cooperado, né? Terceirizado, o número é bem maior do que os servidores. O valor que recolhe, a verdade, ela já não paga mais o pensionista. Meu já amigo, não paga. olha, a prefeitura tem que... O déficit é alto. O índice de... E assim, o prefeito reparcelou, né, a dívida do IPREG. E agora já há também rumores na rua que ele vai pedir um novo reparcelamento. Nós pedimos, e aí eu estou esperando vir agora a conta do mês de maio, a prestação de conta do mês de maio, para a gente ver o cálculo atuarial. O índice o percentual da prefeitura ano passado era 30,2%. Era o maior do Brasil. E quando a gente fala da Previdência, meu colega Careca, a Previdência Nacional, inclusive, não tem rombo. É má gestão. E assim, o que foi que o governo de Dilma fez? Interessante. Estabeleceu um teto. Hoje, a pessoa, o vereador Red vai se aposentar com o salário de vereador. Negativo. Eu vou pegar um exemplo. As 80 últimas contribuição vai fazer o somatório e se por acaso chegar o valor do salário de vereador hoje, bruto, 10.021, e a gente tem um nível de 7 mil e pouco, vai cair para o teto nacional. 5.600 e poucos reais. E quem paga esse salário? Aí quem paga é a Previdência Geral. Isso, geral. É o teto máximo. E Jequié, o Wilson, não tem teto. É essa a dificuldade. A pessoa sai com isso. aquele valor. Então a Jequié, o Careca, precisa realmente urgentemente que se estabeleça um teto. Tem que fazer uma reforma da Previdência municipal. Então sentar para discutir essa questão, com urgência, para que amanhã a nossa população não seja penalizada com isso. Entendeu? É. A gente vai fazer agora nessa reta final um ping-pong. Agora vai perguntar e responder sem muita... É para dar tempo. O Almir pergunta, a questão da Embasa está resolvida porque teve audiência pública, a questão do contrato, o novo contrato com a Embasa? Não. Não tem ainda uma... Não está resolvido, não. Não, porque Jequié precisa do plano municipal de saneamento básico. Jequié não tem esse plano. Há um decreto federal onde a Embasa estava baseada nesse decreto federal, que ele terminou a sua vigência agora no dia 3 de junho, acabou a vigência desse decreto federal. Então, hoje, Jequié se faz necessário que faça o seu plano diretor, né, de saneamento básico, ou então eles estão aguardando um novo decreto, que o presidente lança um novo decreto para poder... Porque com esse novo decreto, eles podem fazer o seu plano básico, né, feito somente na área da Embasa. Mas eu acredito que o cidadão esteja falando com relação à diminuição... do 80% para 40%. Isso. Aí é outra questão, inclusive nós, vereadores, todos nós, né, a Câmara de Vereadores, nós entramos com ação no Ministério Público para que a lei seja respeitada. Porque é lei no município. E nós não infringimos a lei. Nós tínhamos um contrato de 20 anos, esse contrato chegou a termo há 4 anos, 5 anos. 2015. Há 4 anos. E por isso nos dava o direito de criar a legislação, né, legislando sobre a questão da concessão da água. Por isso que nós o fizemos. Porque até então, a lei que regia essa questão da concessão de Jequié era um decreto estadual. A partir do momento que a gente cria a nossa lei, esse decreto já não tem mais valia. Passa a ter vigor a lei municipal. Você hoje tem um cargo que foi criado recentemente na Câmara, que é corregedor. Isso. Né? E o vereador foi, inclusive, vice-presidente, o Admilson Careca. O que é que vocês, como viram esse pronunciamento do colega de vocês, Guião, que abriu a caixa de ferramentas, não poupou nenhuma palavra de baixo calão, né? Palavras que eu não vou repetir aqui, está aí no vídeo para todo mundo ver. Como é que vocês viram isso? Já teve vai ter alguma providência? Como é que isso ficou? Já teve? Antes de falar o corregedor, que vocês ficaram a minha assim, visão é o seguinte, ele faltou com ética, mas não foi com decoro, porque ele não atingiu nenhum dos colegas na... Sim, decoro é só quando é atingido. Perfeitamente. Mas atingiu de quê? O corregedor vai dar uma explicação melhor sobre isso aí. Sim, corregedor. Fala, corregedor. Não, na verdade, houve realmente o decoro parlamentar. Entendeu? E o seu entendimento é que houve o decoro. Exatamente. Mas o que o regimento interno diz? Que você pode... São várias formas de punição e a primeira será a advertência. Isso já aconteceu. Na tribuna ali ele tem imunidade para dizer, falar o que bem quiser, xingar, acusar alguém de ser isso, aquilo? Aquelas palavras, não. Entendeu?
Não. A pessoa ofendida já procurou a Câmara? Que se achou Não. o cara? Até agora ele não. direcionou a uma pessoa, né? Até agora não. O que a gente fez? Então, ele ontem teve advertência, né? Sofreu advertência ontem. Inclusive, ontem, no discurso dele, ontem na tribuna, ele pediu desculpa também, entendeu? Foi interessante. Eu acho que assim, toda a Câmara de Vereadores, a gente entende a situação, o linguajar do companheiro, e a gente tem se preocupado com isso, mostrando que na tribuna a gente tem que. O linguajar da tribuna o linguajar, o comportamento no plenário é diferente do que a gente vive no nosso dia a dia. A gente tem imunidade parlamentar, mas não quer dizer que nós estamos também livres para fazer o que a gente quer. Tem limites. E aí, enquanto corregedor, também sentamos, já tivemos uma conversa com ele, entendeu? Conversar com ele. E, assim, a gente espera que, com essa conversa que nós tivemos, essa orientação que nós tivemos também do grande professor Ângelo, e que ele não cometa mais essa incoerência na Câmara, vamos falar assim, dessa incoerência, mas já teve, sim, Quem tiver dúvida aí do que aconteceu, não que a gente está tentando fazer com esse sensacionalismo, mas a gente publicou aí no GQ Repórter. Você foi lá, tem um vídeo, né, de tudo que foi falado pelo Adriano Goião, vereador do PDT aqui de Jiqué. Vamos aqui, tem GM Souza, está aqui ligado com a gente, né? Ele é PDT hoje, né? PDT. E também Normélia Mendes Bonfim. Vereadores, Regis Silva e Admilson Careca, fiquem à vontade aí para esses 5 minutos finais aí. Divide esse tempo aí para os dois, né? Pois 2,5, 2,5. Eu quero, primeiro, parabenizar ao Wilson Novaes por este grande programa. E também, assim, a população jiqueense, que tem nos dado muito crédito. Nós saímos muito de pé, e a população tem parabenizado a atuação nossa enquanto parlamentar. Diferente, eu digo sempre, não sou melhor nem pior, sou diferente. Então, o meu papel enquanto vereador, eu estou tentando cumprir à risca. Estou fazendo alguma coisa extraordinária? Não. Eu fui eleito e sou pago pela população para isso. Então, não é nada extraordinário que eu tenho feito. Como disse Careca, a gente acorda 2 ou 3 horas da madrugada, tem que visitar a unidade de saúde, tem que visitar as escolas, tem que visitar a rota de escola. E a gente está fazendo isso, tudo temos feito. Mas dentro do nosso papel enquanto parlamentar, porque é obrigação nossa. E agradecer, principalmente, né, o companheiro colega, que tem sido um grande parceiro nosso. A gente trabalha muito em parceria, e é uma pessoa que eu admiro muito, e eu tenho certeza que a população também tem admirado bastante esse companheiro. E agradecer a população, aos ouvintes. Tá bom, com certeza esse povão, muita gente, o soldado Gilvan, que também é vereador, ele está colocando aqui que foi aplicada a penalidade de censura do colega, né? Isso. E também que, pela primeira vez, que foi essa censura aplicada a um vereador, conforme determina o regimento interno, né? Isso. Então tá aí a explicação do vereador, né, sobre esse assunto. Muito bem, muito bem. Foi polêmico, o caso foi polêmico. Grande Guião. E para me encerrar, primeiro também quero aqui engrandecer aí o vereador Regis Silva, porque eu sou muito inspirado no primeiro mandato dele aqui como vereador em Jiqué, que foi um grande exemplo na cidade, e me deu inspiração, né? Obrigado, amigo. Como vereador do primeiro mandato, e parabenizo ele por isso. E dizer que eu tenho dito para o povo de Jiqué, que o povo costuma chamar, tu é da oposição ou é da base do prefeito? Eu não gosto da palavra oposição. Eu sou base, mas base do povo. Eu sou um vereador do município de Jiqué. E eu quero trabalhar para o povo de Jiqué, assim como ele me otorgou esse poder. E assim o façamos. Então, nós fazemos um trabalho de... O prefeito tem ido na rádio em algum momento, Wilson, e tem falado, eles querem acabar com a gestão, então querem dificultar. E a prova prática disso, que está errado no que ele está dizendo, é justamente as nossas ações. Está vendo aqui? Como é que a gente quer acabar com o Jiqué se nós estamos preocupados em comprar usina de asfalto para Jiqué? Não pode existir isso. Às vezes, o trabalho que é feito pelo município, que chega naquela casa dele, nós não botamos dificuldade para aprovar. Nenhuma delas. Não houve dificuldade em nada para aprovar. O orçamento, por exemplo. Então, todas essas que chegam lá. Então, quer dizer que nós estamos aqui de braço aberto para ajudar o nosso povo Jiqué. Nós temos uma preocupação com a nossa Jiqué. É isso que eu tenho dito ao povo, que nós estamos prontos para trabalhar dioturnamente no que for preciso. Agora, para o povo Jiqué ter esse entendimento que o vereador não executa a obra no município. E isso, eu falo muito, é obrigação do Poder Executivo. O orçamento do município de Jiqué, que foram 400 e poucos milhões, quase 500 milhões para o ano de 2019, ele tem que ser gasto dentro do município de Jiqué.
Não é para o prefeito guardar no bolso e aguardar passar a sua gestão. Ele tem a obrigação, inclusive as leis para isso, que é a LDO, né? A LOA, que nós vamos aprovar agora para 2020, está aí e ele tem que cumprir as suas metas, inclusive para facilitar a vida dele. Foi dado agora um crédito suplementar de 50% para facilitar a movimentação contas, né, do seu orçamento nesse ano 2019. 290 milhões. Foi. Então, o prefeito, esse recado é direto, para o senhor entender que nós estamos ajudando a gestão, mesmo sabendo, né, que nós somos tratados como oposição, que nós somos tratados com alguns pedidos nossos, alguns requerimentos nossos, que não é nem respondido. Perfeito. Né? Pois mas é, nós pedimos para o povo de quê? Essa condição aí do prefeito Sérgio da Gameleira, eu considero assim, hoje ele é vidraça. Ele já foi estilingue, ele sabe como é que a coisa funciona, né? Muito bem. Então, como ele viveu esses 2 momentos, e eu me lembro bem de quando ele, o grupo, eu estava na Câmara na época, eles entravam lá, aquele G9 era uma pressão violenta e Bem tudo estava diferente, errado. bem É diferente questão da só posição de de mudança De comando. de comando. A mudança, a gente sabe que ele tenta acertar, mas tem os problemas e vocês têm que cumprir com isso aí. É o mandato que é otorgado a vocês, é justamente defender, né, esses interesses da população. Agradecer. Tá bom, amigos? Eu só quero agradecer Um abraço. ao colega Recife que está aqui comigo, né? Ao Isso Novaes pela oportunidade e ao povo que está nos assistindo. Meu muito obrigado. Muita Um abraço gente, a todos vocês muita aí. gente. Aqueles que diretamente, aqueles que compartilharam, fizeram aquelas participações de outros sites, mais entrando aqui com a gente. Mandar um abraço para Tito do Vôlei, lá em Belo Horizonte. Um abraço. Um abraço a Essa todos. Né? turma maravilhosa, todos que acompanham a TV Sem Limite. Né? Um abraço a todos. E tá? E nós estamos aí nessa luta. Eu nem perguntei nada sobre São João, deixei mais para falar de Isso. outros assuntos. Outra oportunidade. Outra oportunidade. Tá bom? Um abraço, boa noite a gente. todos. Boa noite, hein? E obrigado a vocês. Rony, um forte abraço.